Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje deixamos um tempinho reservado nesse vídeo para falar da minha vida acadêmica, que se iniciou então em 2011. Bom, a questão da faculdade foram alguns pontos que eu precisei decidir juntamente com os meus pais, porque até então eu estava fazendo cursinho, mas era um valor muito alto do cursinho e eu mesma já comecei a me cobrar com aquela preocupação e aquele medo de não passar em nenhum vestibular de uma faculdade pública, uma faculdade federal. Na época eu tinha colocado como opções para eu prestar vestibulares na USP de Ribeirão Preto e Unicamp. Porém, a Unicamp, que tem curso de odontologia, é em Piracicaba. E aí nós começamos a pesar o que nós teríamos de gasto e ficaria meio que inviável eu ir para fora estudar, considerando que meus pais iriam gastar comigo com moradia, transporte, alimentação. Aí a gente acabou descartando essa possibilidade e aí eu decidi que eu prestaria os vestibulares na cidade de Campinas mesmo. Na época, em 2010, eu prestei o Enem quando eu estava no último ano do ensino médio. Minha nota não foi das melhores, até porque eu nunca fui uma aluna excelente. Eu, de fato, sempre fui uma aluna mediana. E a minha nota, até então, eu me inscrevi no ProUni. As opções de curso que eu tive na época foi para marketing, educação física e logística, eu lembro até. E decidimos então que eu faria uma faculdade particular e aí eu comecei até a pesquisar preço, na verdade. O que seria possível dos meus pais pagarem. Na época, o meu pai ele tinha aberto um açougue, que era o sonho da vida dele. Tinha um ponto comercial que era caminho da nossa casa e ele sempre falava, um dia eu vou ter um açougue ali. E Deus abençoou, ele com muito esforço acabou saindo do mercado e abriu o açougue. E no primeiro ano ele até pagou a minha faculdade, ele pagou 16 parcelas que ele pagou meu primeiro ano e mais 4 parcelas no segundo ano, só que aí eu acabei conseguindo o FIES, que eu vinha tentando desde o primeiro ano e não conseguia. Aí no segundo ano eu consegui. E quando decidimos então que eu faria faculdade particular, o ponto foi pesquisar preço mesmo. E a Unip, na época, era a faculdade mais em conta, vou ser bem sincera. Ocorreram vários preconceitos quando eu comentava, quando alguém perguntava, vai fazer faculdade? Vou fazer odonto. Na onde? Na Unip. Nossa, tiveram muitas críticas, mas eu, graças a Deus, não tenho que reclamar, a faculdade excelente. Até difícil demais, sofri muito, um curso muito difícil. A média era 7, era uma faculdade integral, era bem puxado, levava muita mala, a rotina não era fácil. Do bairro que eu morava, não tinha transporte e eu tinha que caminhar até o bairro da frente. Quando meu pai conseguia me levar, se conciliava com o horário dele trabalhar, ele me levava no ponto. Pegava um circular, descia na rodoviária de Campinas, na maioria das vezes eu ia em pé no circular porque o ônibus já estava lotado, descia na rodoviária de Campinas, pegava um outro ônibus, descia no supermercado perto da faculdade, andava mais uns 10 minutinhos para chegar na faculdade. Várias dessas ocasiões eu estava com mala, porque a gente leva muito material, várias dessas ocasiões tomei muita chuva, cheguei de pé molhado, marmita revirada e assim vai. Mas foram 4 anos de muito aprendizado. Eu era bem novinha, porque eu saí do ensino médio e logo entrei na faculdade. Eu fiz tudo isso com 18 anos. Continuei trabalhando no consultório aos sábados. E sempre em julho e dezembro e janeiro, que eram férias, eu trabalhava também lá no consultório da doutora Márcia, da doutora Solange em Campinas. Ajudava meu pai também aos domingos e no sábado, quando eu chegava do consultório, eu já descia direto no açougue. Eu ajudava meu pai aos finais de semana, eu e minhas irmãs revezávamos ali no caixa para ele, a gente ajudava ele a limpar, ensacar linguiça, vender assado, espetinho, era 1000 e uma utilidades.
e foram experiências incríveis, pessoas maravilhosas que eu conheci. Muita gente me ajudou nesse meio tempo. Meu pai pagou esse 1 ano de faculdade pra mim, gastou muito com material comigo. Teve um mês que meu pai não tinha o dinheiro da mensalidade, eu lembro que minha avó fez um empréstimo para pagar. Várias pessoas me ajudaram com materiais, a Márcia, a Solange me ajudaram com instrumentais, porque tudo era caro demais. Uma lista de material, em 2011, a gente gastava em média de 3, 4 mil reais por semestre, era muita coisa. Mas graças a Deus eu tive muita gente que me ajudou, muito, muito, muito. Não era fácil. E eu tiro várias lições sobre tudo isso. A primeira lição é: seja grato. Eu trago isso como um lema. E eu sou, de fato, uma pessoa muito agradecida. Porque por várias vezes, quando eu ia para a faculdade, vários pensamentos passavam da minha mente. Por exemplo, o fato de muitas pessoas terem bem mais facilidade do que eu, terem a chance de ir de carro, voltar de carro. Tinham pessoas que os pais alugavam um apartamento na frente da faculdade, a pessoa só atravessava a rua para chegar à faculdade. Outras pessoas tinham a chance de almoçar em restaurantes. Essa não era a minha realidade. Só que, por outro lado, eu era uma pessoa muito agradecida, porque eu estava realizando um sonho. Eu sempre pensava assim: tanta gente que tinha, né, ou tem o desejo de fazer uma faculdade, não tem essa chance, eu estou tendo essa chance. Então eu me apegava a isso, eu me apegava ao fato de que eu estava tendo uma oportunidade que nem todo mundo tem na vida, que é cursar um ensino superior. Então eu me apegava nisso. Toda vez que eu tinha alguma adversidade, eu aprendi isso muito com meu pai, com minha mãe. Toda vez que eu tinha alguma adversidade, meus pais eles sempre faziam olhar o lado bom. Igual minha mãe sempre falava assim: Lê, 4 anos vai passar de qualquer forma, você estudando ou não. Então você decide o que você vai fazer. E de fato, 4 anos passaram. E meu pai sempre falava: Lê, isso é por um tempo, isso é por uma fase, daqui a um tempo você vai estar bem. E de fato foi o que aconteceu. Então eu trago isso como lema pra mim: seja grato sempre. Outro ponto, busque por informação. Eu falei muito nisso, até porque eu era uma pessoa muito tímida até. Eu era comunicativa num certo ponto, mas quando era para eu buscar por alguma informação, tirar alguma dúvida, eu sempre fui muito tímida, até na faculdade. O meu anjo da guarda era a Dalila, que é minha sócia hoje, e quando eu tinha alguma dúvida, alguma coisa, eu tinha muita vergonha de perguntar, e eu sempre perguntava para ela. E a questão do busque informação, por que é um ponto importante para nós levarmos para a nossa vida também? Por exemplo, eu acabei me inscrevendo no programa do financiamento estudantil, que é o FIES, mas eu descobri que no segundo semestre algumas pessoas entraram para fazer a graduação na minha turma e eram bolsistas pelo ProUni. E aí eu, conversando com uma das pessoas, eu descobri que ela tinha a mesma nota que a minha e ela conseguiu uma bolsa de 50%. Aí eu perguntei: nossa, mas como? Aí ela me explicou. Ela explicou: Lê, porque a faculdade, por turma, eles têm que disponibilizar 10% de vagas para bolsista. E tem a nota de corte para cada curso. E no caso, o curso de odontologia tinha uma nota de corte, mas as pessoas que se inscreveram não alcançaram essas notas. Mas como eles têm a obrigação de disponibilizar as vagas, então eles vão selecionando... Um exemplo, 800 pontos odontologia, ninguém classificou nessa pontuação. Quem que foi a pessoa que se inscreveu para o curso tem uma nota mais próxima? 750 pontos, e assim vai. E na época, se eu tivesse me inscrito para o programa do ProUni, para o curso de odontologia, eu teria conseguido uma bolsa pelo menos de 50%. Enfim, não vou ficar chorando leite derramado. Passou e eu tiro isso como lição. Hoje já não tenho mais vergonha de perguntar nada. Não é vergonha, nós não temos obrigação de saber tudo.
E nós nunca vamos saber tudo. Então, aquilo que você acha que é importante pra você e você tem dúvidas ou você não sabe, pergunte. Não fique achando que você vai parecer um idiota, que você vai passar vergonha. Não, não é vergonha nenhuma buscar por informação. E um terceiro ponto muito importante: não dê desculpa para realizar algo. Nós somos campeões, o ser humano é campeão em dar desculpa. Até porque é da nossa natureza buscar sempre o conforto, né? Nós gostamos de conforto e a partir do momento que nós temos que nos dispor a fazer algo que não é da nossa rotina, não é do nosso costume, isso nos tira do conforto e na maioria das vezes, quando a gente se vê acuado numa certa dificuldade, a gente já quer logo dar uma desculpa para deixar de fazer ou achar que não vai conseguir. Mas não dê desculpas, porque na vida nós vamos ser obrigados a executar sempre alguma coisa. Para viver, nós precisamos trabalhar, para viver nós precisamos aprender a lidar na sociedade, respeitar as pessoas. E assim por diante. Por exemplo, eu poderia ter 1000 motivos para não ter feito faculdade. Eu vou parar porque eu não tenho carro para ir para a faculdade. Eu vou parar porque eu estou cansada. Eu vou parar porque eu tinha 1000 motivos para dar desculpa, mas eu decidi continuar. E até porque isso é da minha personalidade. Eu não gosto de parar alguma coisa no meio do caminho, nem que eu brinco, nem que se for por orgulho eu preciso terminar. E até depois da graduação eu fiz vários cursos que eu não gostei, mas eu terminei por orgulho. E você pode até pensar com você mesmo, mas você tinha os seus pais para te ajudarem. De fato, eu tinha. Eu podia contar com eles, não 100%, porque não era tudo que estava ao alcance deles. Porque, por exemplo, vocês acham que eles não queriam que eu tivesse um carro para eu ir para a faculdade? Óbvio que queriam, mas não era a minha realidade. Porém, eu não vou falar assim, eu, Letícia, se eu não tivesse meus pais, eu teria feito do mesmo jeito. Não vou dizer isso, porque eu tinha eles na época. Tudo bem que depois várias decisões, várias coisas que eu fiz na vida foi sem a ajuda deles. Mas naquele momento, a questão da minha faculdade, da minha graduação, eu pude contar com eles. Mas se você tá ouvindo tudo isso agora e tá pensando em você, mas eu não tenho com quem contar, faça por você. Se não for igual eu, se não fosse um curso de odontologia, que até então era o que eu tinha como um sonho, como objetivo, eu estava decidida a fazer qualquer outro curso, eu estava decidida a estudar, eu estava decidida que eu queria ter um futuro promissor. Isso estava dentro de mim, era uma coisa que eu sempre almejei desde novinha. Eu ver a vida que os meus pais levavam era uma coisa que eu não queria pra mim. Então, se não fosse na odontologia, eu ia buscar alguma coisa fora dela. E eu quero que você guarde com você, então, esses 3 conselhos. Seja grato, busque por informações e não dê desculpas para realizar algo. Um beijo pra vocês.